Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de London, um jogo de mestre Martin Wallace, né? Um jogo sobre a reconstrução de Londres, né? No jogo nós somos aí arquitetos contratados pelo rei que vamos aí reconstruir Londres depois do terrível incêndio de 1666. E para isso nós vamos ter que desenvolver a cidade, construir a cidade, os bairros, os prédios públicos e fazer o desenvolvimento da cidade. E lutar contra a pobreza que vai aparecer no jogo de maneira inusitada, né? Então na preparação nós temos 3 tipos de baralho, o A, o B e o C, diferente das várias fases onde teve reconstrução. Então vamos empilhar aqui o A em cima do B e em cima do C, certo? Cada jogador começa aí com 5 cubos de pobreza, com 5 dinheiros, libras no caso, e com 6 cartas na mão. E é bastante simples, porque o jogador pode fazer poucas ações, né? Na verdade, uma única ação. E ele escolhe das ações possíveis, né? A primeira coisa do jogo é ele receber uma carta. Muito bem. Todo jogador recebe uma carta automaticamente quando começa a jogar. Depois, ele tem as opções. Ele pode comprar até 3 cartas. As cartas que ele compra podem ser do baralho ou da mesa, certo? Ele pode jogar cartas, e aí a mecânica é a seguinte: quando você joga uma carta de cor marrom, você tem que descartar uma carta de cor marrom. Você joga uma carta azul, você descarta uma carta de cor azul. E assim sucessivamente, né? Existem cartas ainda que não têm cor, que são as cartas de pobre. Essas cartas elas podem ser guardadas para usar na ativação de outras cartas. Você coloca as cartas de maneira que elas façam um sentido para você na hora de você fazer o desenvolvimento, que é a outra ação possível. Então você pode jogar quantas cartas você quiser, e essas pilhas que você vai montando, você tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais pilhas, mais desenvolvida a sua cidade, mas em compensação vai te render mais cubos de pobreza, né? Então você tem que prestar atenção nisso. Então, uma ação é colocar cartas, outra ação é fazer o desenvolvimento. Então você vai escolher aí, vou baixar mais uma carta aqui, né? Você vai escolher aí a ordem que vai ser desenvolvida e quais cartas serão desenvolvidas ou não, né? Toda carta ela tem a seguinte configuração: o custo dela aqui em cima, e aqui embaixo tem o que ela faz no momento de desenvolvimento. Essa carta aqui, por exemplo, não tem nada, basicamente é só uma escola, ela tem 2 pontos de vitória e ela fica aqui o tempo todo. Você pode construir depois por cima dela, se você quiser, sem problema, né? A carta de cima é que vai valer, independente de ter virado ou não. Como eu disse, essa carta aqui, por exemplo, olha, aqui tem a ativação dela. Para você ativar essa carta, você precisa descartar uma carta. É a hora que você descarta, por exemplo, uma carta de pobreza. Ela vai te dar 12 libras e no final do turno você tem que virar ela. Então você vai ativar essa carta descartando uma carta, aqui por esse monte. Vai virar a carta e vai ganhar 12 dinheirinhos, né? Aqui. Ganhou 12 dinheirinhos no desenvolvimento dessa carta. Ela virou, não vai acontecer mais, né? Essa carta aqui, você não tem nada para ativar, não precisa de nada para ativar, mas você ganha 2 dinheiros e 2 pontos de vitória. E você vira a carta no final do desenvolvimento. Ao final do desenvolvimento, você vai contar as pilhas que existem e as cartas que você tem na mão. E isso você vai receber de cubos de pobreza, que são esses aqui. Então, 3 cartas, não tem nenhuma na mão, recebo 3 cubos de pobreza. Pronto. A outra ação é você construir bairros, né? Então, aqui no tabuleiro, aqui na região central de Londres, é onde você tem que iniciar. Então, as construções iniciais têm que ser aqui, depois elas vão sendo sempre adjacentes. E você pega uma pecinha sua e coloca dizendo que você construiu. Quando você constrói, cada lugarejo desse tem um custo, uma quantidade de cartas que você vai comprar e o número de pontos de vitória que você vai fazer. É importante porque essa construção aqui não tem na segunda edição desse jogo, né? E essas construções, elas diminuem o seu nível de pobreza. Então, cada vez que você vai fazer um desenvolvimento, por exemplo, aqui nós desenvolvemos 3, ganhamos 3 cubos de pobreza. Se eu tivesse 2 construções, diminuiria em 2 cubos de pobreza, eu só ganharia 1, certo? Então, o jogo vai desenvolvendo até que o baralho acabe. No final, nós vamos ver quem é que tem menos cubos de pobreza. Vamos supor que um jogador tenha 10, o outro tenha 15.
esse jogador que tem 10, ele descarta os seus 10 cubos de pobreza, e o outro descarta 10 também, ficando apenas com 5. E aí você tem uma tabelinha aqui, dizendo quantos pontos de vitória você perde pelos cubos de pobreza. Nesse caso aqui, com 5 você perderia 5 pontos de vitória, certo? O jogo é esse, né? Então você tem aí um desenvolvimento da cidade, algumas cartas têm o subterrâneo, né, que é para você fazer o metrô, então é o embrião do metrô de Londres. São poucas e eles têm que ser sempre também adjacentes, né, que você pode construir. São cartas específicas que te dão essa habilidade, né? E as cartas vão tendo aí funções diferentes, então você tem que fazer um manejo de mão muito bem feito, porque eliminar essa pobreza, são poucas cartas que têm isso, né? Então aqui, por exemplo, veja, tem aqui o cemitério onde você, olha aqui, você tem esses cubos brancos, que é você retirar cubos pretos, você elimina cubos pretos, né? Geralmente com ações que são temáticas aí para você tirar e não ter tanta pobreza. Então, quer dizer, você tem que fazer um desenvolvimento de maneira que você não gere muita pobreza. Essa é a grande matriz do ambiente, né? O nosso algo a mais é sobre esse fato, né, que é o grande, conhecido como grande incêndio. Então, de 2 a 5 de setembro de 1666, Londres queimou, né, durante esses 3, 4 dias aí, queimou e destruiu uma grande quantidade de coisa. Então, aproximadamente 13.200 casas foram destruídas, 40 prédios públicos, né, e o mais curioso é que foram registrados apenas 9 mortos. Como assim a cidade? 2/3 da cidade queima e só 9 mortos, né? E aí a explicação são várias. Primeiro, os pobres moravam nos escombros, né? Onde as casas ficaram queimadas. Então por isso que não foi registrado. Depois, nessa época, você não fazia o registro atestado de óbito para pobre. Então só pessoas que tinham um status, que tinham um nível, que tinham dinheiro, é que se fazia o atestado de óbito, né? Ficou-se aí 2 dias desse incêndio tentando achar quem foi o culpado, quem botou fogo no negócio. Então, devido às guerras que a Inglaterra teve aí com Holanda, com França, então todo estrangeiro em Londres era suspeito. Então, nos próximos 4 dias depois do incêndio, houveram alguns linchamentos de gente tentando procurar o responsável, quem foi que fez essa atrocidade, né? Londres é considerada hoje em dia como sendo o berço aí do processo de gentrificação. Esse processo de gentrificação é um processo bastante complicado, até cruel, onde você tem aí, basicamente, regiões da cidade que você ocupa com outras pessoas, né? Isso encarece aquela região, e as pessoas nativas do lugar, elas têm que sair, porque o aluguel fica mais caro, o custo de vida fica mais caro. Então, não existia esse conceito de gentrificação nessa época do jogo, mas é mais ou menos isso, porque na reconstrução, por exemplo, não pode ter mais casa de madeira, vai ter casa de tijolo. As casas vão estar mais espaçadas, você vai ter as ruas mais largas, justamente no novo planejamento. E esse cara aqui, o Christopher Wren, né, é o arquiteto famoso da Inglaterra, que foi o cara responsável pela essa reconstrução. Então, essa carta aqui está aqui no jogo, e no jogo você tem vários monumentos que são construídos aqui, né? Então você tem aqui, ó, o grande monumento do fogo, que é uma obra praticamente atual, né? Mas que está representado aqui. Você tem o Palácio de Buckingham, né? E algumas outras cartas que são monumentos que você vai realmente reconstruindo Londres. Então, essas cartas que eu mostrei, elas estão em ordem ABC, então ficariam mais para a parte final, né? Porque isso aí reflete quase 200 anos de reconstrução. Então Londres foi mudando o seu perfil ao longo desse processo, e aí você tem, não uma gentrificação, mas algo muito parecido. Inclusive, atualmente, essa região aqui de Brixton, Brixton é basicamente um bairro de afro-caribenhos e tudo mais, muito, muito conhecido, né? E nos últimos 5, 10 anos, vem sofrendo esse processo de gentrificação, onde vai encarecendo, as coisas vão ficando mais caras, e a população que é nativa dali, que vive ali há décadas, está tendo que sair dali, porque o aluguel fica mais caro, as coisas ficam mais caras, né? Então você ocupa com coisas mais nobres, coisas mais chiques, atendendo ao interesse econômico, vamos dizer assim. E tem essa carta, né? Brixton Prison,
é justamente uma maneira de você eliminar a pobreza. Você elimina cubos de pobreza colocando na prisão, né? Então, bastante complicado. Eu fiz uma live esses dias justamente falando também desse jogo, né? Porque aqui os cubos de pobreza são pretos, né? Cubos pretos. Então essa associação é bem complicada, né? Porque você está, o que é indesejável, o que você não quer, a pobreza, a miséria que você não quer na cidade é preto, né? Indesejável. Então é como se tivesse um racismo estrutural nessa brincadeira aqui, nesse joguinho aqui, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!